Também gostaria de agradecer aos irmãos que aqui se faz presente, até porque, meus amados, muitos neste momento ou de manhã está se repousando, porque assim como o pastor leu aqui, estava embriagando, estava nas orgias. A primeira coisa que muitos ofertaram para Deus no dia de hoje foi o cansaço, a fadiga. Mas louvado seja Deus que você está ofertando a sua primícia desse ano ao reino de Deus. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. É claro que a vida de todo ser humano é feita de escolhas, porém você e eu escolhemos a melhor parte, buscar a Deus acima de tudo. Então louvado seja Deus por essa grande igreja que Deus está preparando para morar no céu. Porque assim como o pastor ministrou aqui, realmente, e o presbítero disse, se dessemos a bênção apostólica, já estaríamos cheios de bênçãos. Porque Deus corrige a quem ama. Como ele disse, a palavra era de exortação, porém é porque Deus está derramando o amor dele sobre nós. Então, continue acreditando naqueles que Deus tem usado para ser um instrumento em suas mãos. Amém? Minha amada Fátima, você pode contribuir naquilo, mas a água que a irmã trazer pode ser numa jarra grande. Amém? Pode ser, se o dia que tiver, minha irmã, o dia que tiver, tá ótimo. Porque, meus irmãos, sente-se, por favor. O que eu vou demonstrar aqui é para a glória de Deus, para despertar o nosso conhecimento. Porém, nós vamos ler o que está escrito. É uma mensagem simples, mas eu creio que Deus é tão maravilhoso que Ele trabalha no simples. Às vezes as pessoas querem algo miraculoso, né? E às vezes eu penso, né? Deus, Jesus sendo Espírito, com todo o poder celestial, Ele se humilhou e se fez homem. E Ele começou a andar nessa terra como homem. E às vezes nós vamos aprendendo com Deus e nós queremos ser espiritual demais. Aí as pessoas olham para nós e falam assim, escuta, esses crentes tudo é doido mesmo. Então nós temos que ter cuidado com isso e aprender com Jesus, porque Ele se fez homem, andou no meio de homens, teve o comportamento de homem, nunca negou o Pai. Nós precisamos aprender com Jesus. Porque temos que nos alegrar, glorificar a Deus, mas tem momentos que nós precisamos ser simples para que as pessoas simples do mundo comecem a entender a simplicidade do Evangelho e saber que Evangelho é caráter celestial nessa terra. É a palavra de Deus sendo vivida dentro de simples e meros mortais. Que pela graça de Deus vamos ser salvos. Então Deus quer usar o simples, o pecador. Então nós precisamos dosar. Por mais que o Espírito Santo está nos enchendo, e nós não conseguimos às vezes expressar o reino de Deus, aí na boca do mundo nós viramos chacotas. Precisamos vigiar. Precisamos ser prudentes. Porque a alegria que nós sentimos do Espírito Santo, a pessoa que ainda não conhece a Deus não sente. Então nós precisamos desfazer daquilo celestial que Deus nos deu e começar a andar com a presença de Deus, porém não praticando as obras deste mundo. Porque a nossa prática é o que vai dizer o que servimos. Então, a palavra está aqui em Mateus 16. E o que nós temos aqui em Mateus 16? Mateus 16,
no 16, vai dizer para nós o seguinte. Eu estou tremendo, irmãos. Meu Deus. Glória a Deus. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Você está vendo? Quem é que revela o Espírito Santo, que é o próprio Deus? Quem é que revela Deus para o ser humano? Através do comportamento de Jesus, o Pai nos céus revelou para Pedro quem era a salvação. Você está vendo? Então, às vezes, nós precisamos entender a maneira que o Pai quer trabalhar. E às vezes o Pai quer trabalhar dessa maneira. Deixa o Pai fazer a parte dele e nós fazemos a nossa parte. O que eu vou mostrar aqui para os irmãos, me ajude aqui, presbítero, claro, por favor, você pode me ajudar? Meu irmão, é algo simples, mas veja bem o simples. Segura aqui, meu irmão, esse copo. Segura também outro copo. Não importa, não se preocupe com o tamanho do copo. Acontece o seguinte. Peguei até o bonequinho da minha filha, irmãos. Todo mundo está ofertando na obra. Porém, da minha filha eu não avisei. Então se eu fosse pedir para ela, não ia me dar. Eu estou tremendo, meus irmãos, me perdoa. Eu queria que ele parasse em pé. Tem um copo menor, minha amada? Esse aqui é grande mesmo. Vê se tem um desse tamanho desse aqui, Fátima, por favor. Não, deixa. É que eu estou tremendo, irmãos. Perdoa. Então veja bem. Vê se consegue um desse tamanho mais ou menos. Esta criança é eu e você. E o que acontece? A criança, ela recebe dos pais, nós somos pecadores. Todo mundo é pecador, então todo mundo tem sujeira, amém? Eu quero ver quem é que vai dizer que não é sujo aqui. Nós estamos em um processo de limpeza, mas nós estamos sujos. Tenta ver que até o jeito que a bonequinha vai... Não, mas não pode tapar, é assim mesmo. Coisa assim, mamãe. Cadê a tampa, Fátima? Você tem a tampa dessa branca aqui? Perdoa aí, viu, irmã? A gente não combinou a coisa que não é combinada, é assim mesmo. Vou pegar o outro bonequinho. Amém, meu irmão. Põe aqui, meu irmão. Aí, vai melhorar um pouquinho. Ajudar, meu irmão, né? Então, também temos outro bonequinho. Ó, filha, seus dois bonequinhos. E tem até uma reserva aqui que o pai pegou. Mas tá no mistério. Eu tô tremendo, irmãos. Eu e você aqui, nós, em proporção menor. Olha a água, até um certo tempo, um momento, o bonequinho tombou. Agora, nós já estamos sendo conduzidos pela sujeira desse mundo. Até um certo limite, parece que nós estamos conseguindo andar facilmente. Mas chega um determinado momento que o mundo está tão pecaminoso. É por isso que muitas pessoas têm feito coisas sem perceber. Porque o subconsciente dela está tão impregnado pelo pecado, através das redes sociais, que hoje está bombando, ou qualquer outra coisa, meu irmão. De tempos em tempos as coisas vão mudando. Porém, até um certo limite o bonequinho estava em pé. Dali a pouco ele tombou. E agora quem conduz o bonequinho é a água suja. As pessoas começam a ter atitudes que elas não perceberam. E é por isso que o pecado é algo que ele vem sorrateiro. Você viu? Eu coloquei de pouquinho, que aqui não está dando para ver. Aqui é pó de café, meu irmão. Então tem aquela sujeirinha que está grudada. Então, está conduzindo.
E o que vai acontecer? Todo mundo é pecador, não é? Então, vou tentar ser o melhor um pouquinho aqui. Olha lá, por enquanto o bonequinho não está tombado. Por enquanto nós somos, como diz o pastor, eu estou podendo, não tem nada me atrapalhando, eu estou podendo, eu estou pecando, mas eu estou dando glória a Deus. E a água suja vai subindo, meu irmão. E a água suja vai subindo. Dali a pouco, olha lá, ainda está aqui no pescoço. Não, mas ainda estou podendo, eu estou a salvo ainda. E a água está subindo, porque o inimigo não tem pressa. E a água vai subindo, vai subindo. Chegou na cabeça, tombou, já era, meu irmão. Porém, para mim e para você, eu não vou pôr agora o bonequinho em pé. Minha irmã, se a irmã tiver mais um copo, vamos pôr sim. Vamos pôr sim. E o que acontece? Vou derramar aqui, meu irmão. Não precisa não, minha amada. Eu só vou dar muito trabalho para minha irmã. Não precisa não. Porque não foi combinado, meu irmão. É porque o que acontece? Tá lá, todos nós pecadores. Tá assim a água. Levantou a mão, aceitou a Cristo, amém? Alguém vai aceitar a Cristo aí? Levantou a mão, chegou tudo sujo da igreja. Aí o mensageiro louco fala: alguém para Jesus, ou na praça, ou qualquer canto desse Brasil, ou do mundo, sempre tem um doido. Quer aceitar Jesus aí? O camarada tá até razoável, tá aqui, esse aqui tá bonito. Senão a gente não vai dar o exemplo. Porém, aceita Jesus, amém? Aí começa a receber a oração dos loucos. Louvado seja Deus. Aí o louco levantou a mão, começa a água de Jeová. Aí ele já começou a ficar um pouquinho limpo, mas ainda tem muita sujeira. Porém, ele começa a ir para a igreja. Meu irmão, já tombou porque eu estou tremendo, mas ele era para chegar mais um pouco. E aí Jeová continua, o Senhor Jesus, o Espírito Santo continua fazendo o processo. Vamos dizer que esse cidadão está em pé. Porém, olha o processo da limpeza. A água está ficando limpa, porque ele perseverando na presença de Deus. Ele começa a boiar e Jeová não deixa de despejar o azeite. Jeová não deixa, olha a água sendo transformada, olha ele já está sendo conduzido pelo Espírito Santo. E deixa a água descer, e vai limpando, mas nunca vai chegar na plenitude. Mas olha a diferença daquele que começa a ser conduzido pelo Espírito Santo ou aquele que é conduzido pelo mundo. Olha a cor, meu irmão. Nós nunca vamos chegar em ficar uma água purificada, porque nós somos pecadores. Mas até Jesus voltar, meu irmão, nós vamos ver do pó, do povo vai voltar. Porém a alma não morre. Então você hoje vai ter uma opção de escolher permanecer na sujeira ou permitir que o Senhor Jesus e o Espírito Santo comecem a trabalhar e começa a te purificar de baixo ou de cima. Jesus sabe a maneira de fazer. Porém, esta água, assim como o azeite só parou quando a viúva falou: acabou os vasos. Aqui não para, meu irmão. Meu irmão, vamos sujar o chão um pouco? Aí não vamos sujar muito não. Porque o que acontece? Aí, mais uma revelação. Aí essa água do Espírito Santo que está neste homenzinho que está perseverando na casa de Deus, recebendo as instruções do Espírito Santo, ela começa, vamos dizer que isso aqui é o mundo, ela começa a derramar por outras pessoas. Aí tem esses daqui que está sujo, aí começa a receber a água que está nesse, meu irmão. Aleluia. Aí começa o outro que está sujo, olha a igreja sendo formada, e aí o processo de limpeza continua. É por isso que nós temos que ser igreja fora da igreja. Aleluia. Quando nós começamos a vir para o mundo e derramar a água que nós recebemos da palavra de Deus, o processo de limpeza começa em nós, e onde nós pisamos a planta dos nossos pés, pessoas vão receber a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque você e eu é uma igreja viva que Deus está purificando, meu irmão. Tem mais revelação aqui, mas vamos deixar. Vamos para a palavra, louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão. E aí, do mais o Espírito Santo vai falando, amém, irmãos? A gente viaja um pouco, mas deu para entender um pouquinho?
é isso que acontece conosco. Quem era eu há algum tempo, meu irmão, e de repente muitos de vocês. Porém, perseverando na presença de Deus, hoje meu irmão tem um compromisso no corpo de Cristo, e você também. A questão é, você vai querer que as águas do Espírito Santo continuem te conduzindo? Você vai querer perseverar para que o Espírito Santo continue te limpando e te levando ao ser um instrumento aonde as pessoas vão passar perto de você e você nem vai ver, meu irmão, o Espírito Santo vai curar. Porque se nós saber, como diz o pastor, começa a subir. Às vezes é bom as coisas acontecerem sem a gente saber. Então o importante é perseverar na presença de Deus. E é isso que Pedro entendeu. Jesus falou que quem revelou para ele foi o Pai. Então hoje eu creio que o Pai está revelando algo para nós. E nós vamos ver o seguinte. A leitura. Ele disse, depois Jesus disse para ele, Simão Bar-Jonas, que ele seria o quê? Bem-aventurado. A única maneira de qualquer ser humano ser bem-aventurado é se ele tem a revelação da palavra de Deus. É se ele tem o Espírito Santo revelando para ele os mistérios do reino celestial. Então não adianta a pessoa às vezes buscar a letra e não pedir a revelação. Às vezes as pessoas usam a letra para nos ferir. Mas se você tem fé, por que você quer carro? Meu irmão, Jesus, naquela época, quando ele chegou na cidade, ele falou, vai lá e pega o jumentinho. Não vou entrar nesse detalhe, então quer dizer, cada coisa tem seu lugar. O que não pode é essas coisas ser ídolos, assim como o pastor falou, ídolos, deuses em nosso coração. Então, o Senhor Jesus deu a receita para Pedro para ser bem-aventurado. Pois também, no 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Você está vendo? E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí? Você tem sido instrumento para que as pessoas comecem a receber a bênção do céu? Ou você e eu tem sido instrumento para fechar o céu sobre a vida de pessoas que precisam de cura, libertação, tantas coisas, né? Então quer dizer, o compromisso, se está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, então quer dizer que é nós que temos que ir para o mundo. Você está entendendo? O mundo jaz no maligno. Mas se a igreja ficar fechada, ficar parada e não for para o mundo, quer dizer que as portas do inferno estão prevalecendo. Por quê? Porque a igreja não está fazendo nada. Então, ide ao mundo e anunciar o evangelho é compromisso de todo aquele que Deus revela o projeto do céu. E quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, começa um processo de limpeza. Porém, Deus quer usá-lo para ser um instrumento no mundo, abrindo as portas do inferno, saqueando as almas que Satanás está levando, está embriagando com os ídolos desse mundo, e começar a dizer para ela, o céu te chama, o céu quer você, o céu te clama todos os dias, porque todos nós somos comprados, como diz o pastor, a preço de sangue. É verdade. Aí muitos se vendem, como o pastor disse, aquilo que Deus deu, e começa a fechar as portas do reino dos céus. E é por isso que tem muitas às vezes ao nosso redor sofrendo, porque em vez de nós ajudar, quer seja em oração, palavra, como foi dito aqui,
a gente começa a alfinetar o pecado da pessoa. E quando nós alfinetamos o pecado da pessoa, já estamos virando juiz. E só tem um que é juiz, e está lá em cima. O nosso compromisso é de abrir, meu irmão. O que ele disse aqui? Meu irmão, eu estudei algo, mas Deus está dando outra coisa aqui. Mas louvado seja Deus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Você está vendo como é que pode um pecador que nem Pedro receber as chaves do reino dos céus? Porque ele garde na terra. Porque Pedro começou a entender a revelação através de Deus. Não foi entendido a revelação de Pedro, porque Jesus disse: o Pai te revelou, Pedro. Não foi homem que te revelou. Então o que você tem buscado de revelação? É de homem ou é de Deus? O que você e eu estamos buscando nessa terra? A prosperidade dessa terra, que tem importância, mas não pode ser um ídolo. Não pode ser algo que atrapalha eu e você de entender a revelação que Deus quer nos dar. Então, receber a revelação, tem que pedir. Peça para Deus. Tudo que pede, Ele dá. Se bater, Ele abre. Não é assim? Mais ou menos. Então, quer dizer, por que muitos não recebem a revelação? Então, olha aí, vamos terminando a mensagem, né? Que meu irmão deu o prazo e temos que obedecer. E então ele diz o seguinte: meu irmão, me perdoe que eu não disse aqui, mas eu estou aqui. Me perdoe até meu líder se ele for ver essa mensagem. Eu congrego em uma igreja. E esta igreja, meu bispo Luiz e bispa Cida permitiram a minha presença aqui. Assim como disse o pastor, estou debaixo de obediência. Amém? Então eu tenho frequentado casa de oração. Cuidado com aqueles que ministram, mas não está fixado em uma casa de oração. Ele está debaixo de rebeldia, meu irmão. Ele não está obedecendo. Então cuidado com quem você está andando. Aí eu falo meia dúzia de línguas, porém não obedece à hierarquia da igreja. Que língua é essa? O diabo também imita, viu, meu irmão? Ele é um imitador. Cuidado. Não deixe o seu coração ser confundido. Então vamos lá, terminando a mensagem. João, capítulo 6. João 6. João 6, no versículo, vamos no 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai lhe não for concedido. Você está vendo? Até quando nós vamos querer ganhar alguma alma para Jesus, nós temos que perguntar: Pai, o Senhor quer aquela alma? Então revela-se a Ele, porque eu só sou um instrumento em suas mãos. Eu só vou dizer para ela que Jesus te ama, porque eu não conheço a Bíblia, eu não sei nada, eu só levantei a mão e aceitei a Jesus, porém eu não sei nada da palavra de Deus, eu só sei dizer: Jesus te ama. Meu irmão, vai com aquilo que você tem. Se é isso que você sabe fazer, faça com sinceridade, você vai ver o céu se abrir. E a revelação vir sobre aqueles. Aí você vai falar: mas eu nem sei falar nada. Meu irmão, Deus quer sinceridade, Deus não quer saber se a pessoa é teólogo. É bom, é importante, meu irmão, mas Deus age na graça. Deus é graça, é favor imerecido. Então, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo para o Senhor é um trabalho muito importante. E é um trabalho dele. Então nós temos que consultá-lo a cada momento. Então vamos lá, seguindo aqui. No 66, João
6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Você está entendendo? Você está pensando que servir a Deus? Levantei a mão, aceitei a Jesus, como diz o pastor, e aquela brincadeira que tivemos aqui, mas eu não quero ser limpo por inteiro. Eu quero ir do meu jeito. Não, esse negócio de servir a Jesus, vou ter que abandonar os vícios, vou ter que abandonar os ídolos. Mas eu conquistei com tanto esforço. Mas todo mundo diz que foi Deus que me deu. Deus dá mesmo, meu irmão, mas Ele quer saber onde é que está o coração. O coração está no bem ou está nos céus? O problema não é ter, o problema é onde é que está o coração. Então, Ele disse para os seus discípulos, porque assim, seguir Jesus começa a ser podado. Ou vai ser cheio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai embora, porque vai vivendo só da misericórdia de Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem um compromisso com o Pai. Porque Jesus disse, eu vou para o céu, enviarei o Paracletos, o Espírito Santo, que é outro igual a mim, da mesma forma, da mesma maneira, e vocês não vão ficar órfãos. Porém, os três trabalham do mesmo jeito. O objetivo deles é levar para o céu. Aí a pessoa fala, não precisa de tudo isso. Eu não preciso renunciar a tantas coisas. Eu vou para a igreja, mas não preciso abandonar certos ídolos. Aí Jesus diz, até para os próprios discípulos. Porque assim, uns recebem uma bênção, uma porta de emprego, e Deus vai abençoando. Opa, glória a Deus, aleluia. Aí Deus começa a estreitar a porta. E aí, vai ficar com a bênção ou vai ficar com Jesus? E ele diz para os discípulos, vocês querem também? Você está entendendo? A mensagem pode às vezes não ser aquilo que você queria, mas você precisa ou permitir-se que as águas do Espírito comecem a te conduzir, ou permitir que as águas sujas do mundo fiquem te sujando. E aonde você for, em vez de você levar bênção, você vai levar maldição. Porque sujeira, meu irmão, por que nós limpamos a casa e a irmã limpou? Porque traz perigo, alguém poderia escorregar. Traz bactérias, nosso corpo é sensível. Você está entendendo? Então o processo do Espírito Santo é contínua limpeza. Então, ele diz o seguinte, vamos lá, ler mais um pouco da Bíblia. Deus é maravilhoso. No 68, respondeu-lhes, pois Simão Pedro, Senhor, olha esse Pedrão, hein? A turma fala mal de Pedro, mas Pedro é uma bênção, né? Olha aqui. Senhor, para quem iremos nós? Você está vendo? Para quem, Jesus, nós vamos? Você está vendo que não é para onde? Você está vendo que não é para a religião? Você está vendo que não é para as pessoas que têm cada dia do ano, do mês, algo para adorar? Ele está dizendo para quem, não é para onde? Para quem iremos nós? Olha a pergunta desse Pedro. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Você quer eternidade ou não? Você está dizendo? Só Jesus tem palavras de vida eterna. E tem gente acreditando em um monte de coisa e nós temos que respeitar. Nós temos que continuar nos enchendo da água limpa e deixar que aquela água que vai excedendo de você, porque Deus primeiro quer nos limpar. Aí o que exceder, meu irmão, por isso que Davi fala, né? Que o meu cálice transborde, né? Você está vendo? O crente não pode ser só pela metade, né, pastor? Tem que transbordar. Porque transbordando, as outras pessoas vão receber essa água limpa. E essa água limpa que faz o processo da limpeza. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida. Você está entendendo?